Movimento Filosófico. Movimento Cultural, nós temos o prazer e a alegria de contactar com o nosso queridíssimo professor Zé Carlos Marçal. Alô, Marçal, boa noite. Boa noite, Marcelo. Como é que estamos? Tudo em ordem? Prazer demais falar de novo com você. Como é que estão os estudos de filosofia? Opa, estamos juntos, vamos estudando, vamos pesquisando. Gente, Marçal é professor adjunto de filosofia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Possui graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela UFPE, experiência na área de filosofia com ênfase em metafísica e filosofia política, atuando principalmente nos seguintes temas: Heidegger, metafísica, tecnociência, mestre Eckhart, neoplatonismo, negatividade, marxismo, hermenêutica e crítica social. Faltou algo aqui, Marçal? Tem um F5? Não, tá tudo, tá aqui, tudo, né? Aí. Não, tá demais. Só faltou uma coisa, velho. Sabe o quê? O velho Zeca do blog do Santinha. Ô, rapaz, saudade do blog do Santinha, né? Fez história. Passei 8 anos escrevendo no blog do Santinha, era muito bom. Eu tava lendo aqui. E a banda é Argelon, é isso? É, também, mas a banda deu uma parada, o baterista tá viajando muito, aí a gente tá de molho. Poxa, super legal. O professor Marçal, o filósofo Marçal, tá lançando mais um livro. São quantos agora, Marçal? Esse é o meu 8º livro. 8º. Rapaz, eu sou péssimo de memória para guardar o título, mas mês passado estava de férias e estava dando uma relida naquele lá da Tempestade. Como é o nome daquele? É A Tempestade, sobre Shakespeare e Cabala. Que bom. Muito bom. É exatamente A Tempestade, o nome do livro. Exatamente A Tempestade. Ô, Marçal, e agora você está lançando um no próximo mês, não é isso? Eu estou lançando um livro agora chamado Mauristade, que é sobre o Recife Antigo e o Recife Contemporâneo, sim, pela editora de São Paulo, a editora Urutau. Aí eles fazem um processo de pré-venda no site chamado Benfeitoria, e se você botar lá Benfeitoria /projeto /Mauristade, Mauristade com 2A, Stade, aí vai aparecer você pode comprar o livro digital por R$40 ou ele impresso R$65 com frete incluso para o Brasil todo. Sim. E aí essa pré-venda ela dura 30 dias, aí depois a editora começa a disponibilizar os livros para quem comprou e no site da editora. Então daqui a 28 dias vai estar no site. Como é que funciona esse mergulho nesse Recife Antigo, nesse Mauristade, Marçal? Se o livro A Tempestade era sobre Shakespeare, a inspiração de Mauristade foi Albert Camus, o existencialismo de Albert Camus. Na verdade, é a história de um personagem chamado Gabriel Villa-Lobos, que ele perde o pai e tem 5 capítulos. Cada capítulo acompanha um livro de Albert Camus. Por exemplo, no primeiro livro, Camus, no estrangeiro, começa a dizer que ontem, hoje, a mãe dele tinha morrido. No caso do meu livro, é o pai. Sim. Só que no livro de Camus ele fala da indiferença existencial diante da morte da mãe. No meu livro é ao contrário, o personagem ele diz que é um Édipo invertido porque ele sente que nunca foi amado pelo pai e sempre amou o pai. Então o livro ele vai dando uma sequência nessas angústias desse personagem. É um livro que celebra a amizade como uma forma de dar sentido à existência, a pensar a nossa finitude radical. E aí tem o Carnaval do Recife, tem os botecos, tem as festividades, tem a cultura, etc. E ele conhece um holandês chamado Portielli, que é um cara que veio da Holanda para cá estudar o Brasil holandês e tem muito discurso sobre a vida de Nassau aqui. Então ele começa a comparar a obra de Camus e a vida de Nassau com a vida dele para usar o Recife holandês como um paradigma para entender o Recife pós-moderno, entender a si mesmo.
Aí o último capítulo, que é sobre a morte feliz, que é um dos títulos de Camus, é fazendo com que o personagem entenda o papel da morte, no caso da morte do pai, entenda que é possível amar sem ser amado, porque o amor também pode ser uma construção ontológica, e aí nessas angústias e nessas descobertas que esse personagem faz com seus amigos, etc., com sua historicidade, com o Recife holandês, ele descobre os meandros da pós-modernidade. Aí ele vai dizer que finalmente a morte revelou o tempo dele. Então é um romance camusiano e filosófico. E aí a pergunta mais básica possível: por que Camus, Marçal? Porque como eu tinha pensado a questão da morte do pai, que eu acho que um dos escritores que mais me influenciou na minha vida sempre foi Franz Kafka, e a questão do pai em Kafka era muito onipresente, e eu queria, de certa forma, fazer uma coisa que tivesse algum traço de autobiografia, mas, claro, dentro da literatura a gente reveste de diversos sentidos. Eu acho que Camus ele se presta muito bem a pensar a existência diante do absurdo que é a existência, que é o mito de Sísifo, que também está lá dentro do meu romance, que é um do livro de Camus, um livro filosófico de Camus sobre o suicídio e o sentido da existência e o absurdo que é o mundo, mas a nossa capacidade de construir sentido para isso. Por isso que Sísifo é o herói do absurdo, e o meu personagem termina também sendo esse herói do absurdo, que diante dos escombros da existência dele, ele começa a construir sentido para que a vida possa valer a pena. Na verdade, é uma celebração da vontade de potência da existência diante das agruras da própria vida, né? Por isso que Camus, eu acho que me serviu como um norteador filosófico existencial para dar sentido a esse absurdo e compor isso em literatura, não em filosofia, pensando num romance camusiano. Por isso que é a escolha de Camus. E aí o seguinte, Marçal, sempre dá temas para bons e longos debates, essa dualidade de filosofia e literatura. Tem gente que vai por outro caminho, mas você sempre traz esse caminho na literatura, trazendo a filosofia. Como é que você vê esse diálogo literatura-filosofia, Camus? Ou Marçal? Olha, queria eu. Já tinha sido prêmio Nobel, né? Pois é. Somente, né? Só isso, Somente. Bicho. Só isso. Na verdade, eu sempre percebi que existem elementos da literatura que têm estruturas que são bem filosóficas. Por exemplo, no Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, tem uma parte lá que é o Grande Inquisidor, que eu creio que é uma discussão filosófica sobre a religião e sobre o Cristo, que eu acho lindo, essa parte. Sim. E se você pegar os existencialistas, como Sartre e Camus, eu acho que a náusea de Sartre e os romances de Camus, eles são extremamente filosóficos. Por exemplo, o Walter Benjamin e o próprio Camus têm uma leitura muito filosófica de Kafka. Sim. Eu acho que é possível pensar Kafka dentro de uma abordagem filosófica, por exemplo, o processo, que é a busca de sentido da existência, que todo mundo está condenado de um processo, né? O Joseph K. ele acorda sendo processado e não sabe porque está sendo processado e é condenado. Tipo nós, né? Nós acordamos, já estamos condenados a morrer e a gente procura dar sentido a essa condenação, né? Aí é o tribunal e a criação de religião, de arte, de N coisas. Eu acho que a literatura ela tem muita aproximação de possibilidade de ler isso. Outro escritor que eu amo muito, que é Joyce, você pode ler o Ulisses até por uma vertente psicanalítica. Ou alguns poetas e algumas poetisas, né, que você pode ler também, como Heidegger fazia quando Heidegger lia Hölderlin, né? Ele lia Hölderlin filosoficamente. Então, acho que tem uma aproximação muito viável e muito enriquecedora. Claro que são linguagens completamente diferentes. O próprio Nietzsche, né, tem momentos que Nietzsche até faz poesia e quer pensar de forma artística o seu fazer filosófico. Mas eu, como tenho muita paixão pela literatura e pela filosofia, eu sempre procuro fazer uma literatura que tenha algum viés filosófico. No caso da Tempestade, era o viés filosófico da Cabala na relação com a obra de Shakespeare. Agora é a questão do absurdo e da morte, da finitude radical, com o sentido de buscar
sentido para a existência a partir de Camus. Então acho que é possível, Marcelo, fazer essa ligação e ficar bem legal, ficar bem uma literatura profunda e que tenha uma beleza poética. Eu acho importante. Marçal é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nossa querida Rural. A última vez que eu conversei contigo, você estava trabalhando com uma turma, trabalhando Foucault, se não me falha a memória. Continua? Já fechou? O que é que você está fazendo? O que é que está trabalhando hoje, Marçal? Hoje eu estou trabalhando tecnociência, que é a questão da técnica em Heidegger, a questão do biopoder em Foucault ainda sempre entra, né? Biopoder, sim. Foucault sempre entra. Um pensador que eu estou estudando, que é Umberto Galimberti, um italiano que estuda tecnociência, outro pensador chamado Rotoir, que também estuda tecnociência, porque eu estou escrevendo agora 2 artigos. Um chama Sociedade da Violência e outro é Indústria Existencial. Sim. Esse da indústria existencial é minha compreensão a partir da indústria cultural de Adorno e Horkheim, que o capitalismo chegou a um ponto de mercantilizar e tornar a indústria a existência das pessoas. O que é que isso significa? Que as redes sociais mercantilizou a vida das pessoas e as pessoas publicizam suas existências como mercadoria. Isso aí é um fetichismo da própria existência, de tratar a própria existência como algo que pode ser vendável, que pode ser publicizado. Aí daí é o termo indústria existencial. E sociedade da violência porque os diversos paradigmas que a gente tem, né, como doença neuronal em Byung-Chul Han, o biopoder em Foucault, o espetáculo de Guy Debord, a necropolítica de Achille Mbembe, são estruturas de violência contra a autonomia do sujeito, contra a saúde mental do sujeito, contra a vida dos sujeitos. Então a gente vive numa sociedade que parece que tem um crivo da violência muito grande. Então é preciso a gente pensar nisso e inclusive pensar em alternativas para essa libido mal direcionada, que pode ser religião, arte, N coisas que a humanidade sempre criou para dar vazão a essa libido, né? Porque a libido agora é extremamente violenta, uma sociedade de muita violência. Eu estou pensando filosoficamente isso aí atrelado com a ideia da indústria existencial. É isso que eu estou trabalhando agora, Marcelo. E aí o seguinte, Marçal é um teórico marxista, posso classificar assim? Posso, Marçal? Com certeza. Pronto. Com certeza absoluta. Um teórico marxista, lá no comecinho eu trouxe o Zeca, do blog do Santinha, e hoje, Marçal, se fala muito no campo do futebol, vamos entrar um pouquinho no futebol, mas sem fugir da filosofia, que é a questão das SAFs. Principalmente o torcedor do Santa Cruz, a gente encontra nas ruas, nas redes sociais, a gente conversa e muita gente diz assim, Marcelo, o futuro do Santa Cruz tem que ser a SAF, se não for a SAF não vai. Como é que você vê essa ideia da SAF, você vê também no seu clube do coração, Marçal? Inicialmente eu era contra a SAF porque eu achava que era uma empreitada capitalista para despersonalizar os clubes. Sim. Mas, infelizmente, a história do Santa Cruz é uma história de lapidação do patrimônio, tanto imaterial quanto material, principalmente material do clube, né? Você se lembra muito bem da época de grafite. Sim. Eu escrevi no blog do Santinha, o Santinha estava na Série A, começou a cair, eu disse, 5 meses de salário atrasado, não tem clube que resiste. E a turma ficou indignada comigo na época, e o clube caiu mesmo e saiu despencando. É verdade. Ali foi 2016, né? Isso. Chegou a Sul-Americana e tudo. E começou uma tempestade, um vendaval de mais administrações, que o clube foi perdendo o rumo muito seriamente, mas interessantemente, muita gente não larga o osso de jeito nenhum, prova de que o clube ainda continua dando dinheiro, impressionante, o clube passa esse tempo todo sem jogar, né? A gente não tem série nenhuma agora, só vai para a Série D ano que vem. E parece que os mesmos medalhões ainda se perpetuam no poder e nada é feito. Então eu creio que tem que, infelizmente ou felizmente, tem que partir para a SAF para ver se a gente consegue se libertar dessa história maligna que tomou conta do Santa Cruz, para ver se a gente dá um empurrão e vai para frente com gente que possa investir, porque realmente é uma competição dentro de um mercado, é uma indústria riquíssima, e que sem esse investimento o clube não vai para canto nenhum. E a gente corre o risco
Acho que você lembra, né, de clubes gigantescos como Portuguesa e Bangu que foram sumindo. Sim. O próprio América aqui sumiu. É verdade. E a torcida do Santa Cruz é o maior patrimônio que esse clube tem, né? É um clube de tradição, é um clube que tem o primeiro negro, o primeiro homossexual, é um clube que é do povo, é um clube que nasceu no Parque da Santa Cruz, é um clube que tem uma relação de alma muito grande com o povo pernambucano, é uma torcida muito especial e que merece ser bem tratado, né, velho? E a gente tá vendo exatamente o contrário. A gente tá vendo um clube que não tem série. Eu acompanho muito você, né? Até uma vez eu tava no estádio e te mandei uma mensagem. Parabéns, meu amigo, que você tá narrando bem demais. Oh, que legal, Marcelo. Obrigado. E eu sempre acompanho as resenhas, mas é muito estranho, né? Porque você vê o pessoal falando dos outros clubes e quando vai falar hoje do Santa Cruz, é sub-20. Meu amigo, ninguém merece isso, bicho. É verdade. Tá? É verdade. É muito de respeito com a torcida. É verdade. E a gente tem que fazer alguma coisa para modificar essa estrutura que tá aí, né? Senão, está lá vista Santa Cruz, viu? E ninguém quer isso, né? Você precisa que o clube ver. morra. Não, eu costumo elogiar muito a nossa equipe de repórteres aqui. João, Antônio, Igor, Boris, Haldner, porque os caras se viram nos 30, como diria o apresentador da TV. Pode escrever, velho. É impressionante. Pra ter notícia, cara, mesmo. né? Pra ter notícia. Parabéns mesmo a equipe. Eu sempre acompanho, porque é muito bom ver o pessoal falando e dominam demais, né? O pessoal sabe muito de futebol. A audiência é qualificada. Marcelo, repete pra gente, por favor, o nome do livro e quem quiser ficar ligado, o que é que deve fazer? Primeiro, o nome do livro é Mauristad. Mauristad, que é a cidade Maurícia, Mauristad. Ele está agora na pré-venda, é Benfeitoria /projeto /Mauristad, lá na internet. E aí você pode escolher se você quer o livro digital ou o livro impresso. E daqui a 28 dias vai estar no site da editora Urutau. É uma editora bem interessante, que tem muitos títulos bons e tem muita qualidade. Muito legal. Meu querido professor Zé Carlos Marçal, você sabe da admiração, do respeito que eu tenho por você? Você é uma das referências. E é mútuo, né? Pra você gente, sabe também que é mútuo. Super legal, super legal. Um dia a gente tem que parar nesse calendário louco pra gente pensar alguma coisa. Como diria um amigo meu, pensar o pensamento, Marçal. Isso, é o que filósofo faz o tempo todo. Justamente. Marçal, um grande abraço e muito sucesso, amigo. Eu que agradeço, Marcelo. Valeu demais e uma boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Valeu demais, meu amigo. Um abração. Tá aí o filósofo José Carlos Gomes Marçal Filho, professor adjunto de filosofia da UFRPE, graduado, mestrado e doutorado em filosofia pela Federal. Conversou com a gente aqui lançando o seu livro, o pré-lançamento do seu livro